Olá, olá, eu sou Igor Luiz. Essa aqui é uma aula do nosso curso de revisão em Estatística Básica da Monitoria de Estatística da UESC. Essa aula é promovida pelo Laboratório de Estatística Computacional, o LEC. O tema dessa aula aqui é população, amostras e processos. Alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente a dar o nosso pontapé inicial no estudo da estatística básica. Então, vem com a gente. Bom, para iniciar, a gente vai dividir os nossos tópicos aqui, né? A gente vai iniciar falando sobre o conceito de população, seguido do conceito de amostra, e para extrair uma amostra de uma população, vamos, enfim, fechar com o tópico dos processos de amostragem. Mas o que é a população? População é o conjunto de todos os dados que são de interesse no estudo realizado através de determinada observação. Ou seja, se tem um estudo que quer saber alguma informação sobre os moradores de uma cidade, todos os moradores da cidade correspondem à minha população. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir informações de absolutamente todos os moradores de uma cidade. Então, para um estudo estatístico, na maior parte das vezes, vamos utilizar de uma pequena amostra dessa população, ou seja, a amostra é um subconjunto que é extraído dessa população para facilitar ou tornar possível a realização de determinado estudo. Claro, para extrair a amostra de uma população, existem várias maneiras possíveis, existem vários métodos. Esses métodos podem ser considerados probabilísticos ou não probabilísticos. Vamos ver alguns métodos, alguns processos de amostragem e entender como eles funcionam. Bom, os processos de amostragem eles são métodos através dos quais é possível selecionar uma amostra a partir de uma determinada população. Dentre os métodos de amostragem probabilísticos, nós podemos destacar quatro: aleatória simples, amostragem aleatória simples, amostragem estratificada, amostragem por conglomerados e amostragem sistemática. Dentre os métodos de amostra não probabilística, nós temos a amostragem acidental, amostragem por voluntariado, amostragem através de uma escolha racional e amostragem por cotas ou cotas. Vamos definir aqui alguns conceitos do que significa cada tipo de amostragem. Bom, a amostragem aleatória simples, como o próprio nome diz, é o tipo de amostragem mais simples, mais facilmente utilizável. Ele corresponde a uma amostra de elementos retirados ao acaso da população. Ou seja, cada indivíduo é escolhido completamente ao acaso e cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Um exemplo disso é dentro de um poste com bolinhas de números diferentes, vamos colocar a numerária de 1 a 9, por exemplo, queremos retirar um número desse poste para determinado sorteio. Desde que não haja acesso visual àquele poste, a probabilidade de cada bolinha ser escolhida ao acaso é a mesma. Então, a amostra, uma bolinha retirada daquela população, que é o conjunto de bolinhas do pote, é uma amostra aleatória simples. A amostragem estratificada, ela leva em consideração que uma população pode ser dividida em subpopulações. Enfim, existem fatores que podem dividir uma população nessas subpopulações com tamanhos diferentes. Esperamos que as medições de interesse variem entre esses diferentes estratos. Ou seja, se uma população é dividida, população de 10 indivíduos, é dividida nos subgrupos de 4 e 6, a probabilidade de encontrar algum elemento de determinado tipo no conjunto de 6 é maior do que no de 4, simplesmente porque a população é maior. Então, a quantidade e a possibilidade de representatividade tende a ser maior também. Então, uma amostra aleatória simples ela pode não incluir elementos representativos de um ou mais estratos. Nesse caso, pode-se realizar uma amostra estratificada, que é obtida simplesmente tomando amostras de cada extrato da população. Ou seja, cada extrato que pode ter características diferentes, tamanhos diferentes, ele precisa ser colhido uma amostragem que seja representativa dele. Por isso é utilizada a amostragem estratificada. O conceito de amostra representativa de uma população, nós vamos estudar mais a fundo mais à frente. Contudo, por cima, sobrepassando o conceito, a amostra representativa é aquela cuja estimativa encontrada através do que a gente escolhe nessa amostra se aproxime do parâmetro.
que é o número representativo da variável na população. Claro, tudo isso através de uma função estimadora. A amostragem por conglomerados é uma técnica que explora a existência de grupos na população. Esses grupos representam adequadamente a população total em relação à característica que queremos medir. Em outras palavras, esses grupos contêm variabilidade da população inteira. Se isso acontecer, você pode selecionar apenas alguns desses conglomerados para realizar o estudo. Ou seja, se o que você se interessa na população, em alguns grupos dela, não tiver a aplicação dessas características, apenas alguns grupos sejam correspondentes ao seu objeto de interesse, você faz sentido estudar apenas aqueles grupos conglomerados. Enfim, a abordagem sistemática é um tipo probabilístico também, que a retirada de um primeiro elemento da amostra se parece muito com a amostragem simples. Se retira um primeiro elemento. Aleatoriamente, todos têm a mesma chance de ser escolhido. A partir daí, para se obter os demais elementos, são utilizados intervalos fixos ou sistemáticos, ou seja, funções de intervalos para se obter os próximos elementos da amostra, de forma que tenha uma progressão aritmética ou geométrica dessas escolhas. Agora vamos para as abordagens não probabilísticas. A primeira delas que vamos estudar é a abordagem acidental, que é uma amostragem de conveniência ou acidental, que são a mesma coisa, é importante ter familiaridade com todos esses termos. É uma espécie de teste de improbabilidade, ou seja, ele exclui uma escolha arbitrária dos membros. O inverso é a inspecção da probabilidade, onde os membros são arbitrariamente escolhidos e para cada um há a possibilidade de equivalentes serem colhidos. Na acidental, por uma questão de conveniência, por aproximação, por mínimo esforço, essa probabilidade nem sempre é igual e ela depende de fatores não probabilísticos, ou seja, de fatores que não são equivalentes ou controláveis dentro do meio. Uma abordagem não probabilística também para amostragem é a amostragem por voluntariado, que é um tipo de amostragem não probabilística composta por participantes selecionados pelo pesquisador. No entanto, esse método possui um risco de resposta, uma vez que os membros são autosselecionados. Ou seja, por exemplo, se a gente quer fazer uma pesquisa a respeito da existência de doenças numa determinada população, e apenas anuncia essa pesquisa para que os interessados em fazer parte da pesquisa compareçam a um determinado laboratório. Claro, aquela amostragem é voluntária e não representativa da população. As pessoas que foram, provavelmente, são pessoas que ou têm interesse em saber que tem a doença, ou desconfiam que já tem. Então, a chance dessa amostra ser uma amostra, enfim, ser um estimador viesado da população é muito grande. Uma escolha racional, também uma abordagem não probabilística, é quando o pesquisador busca na população a parte dela que interessa. Ou seja, nem sempre a população toda tem as características específicas para fazer parte de determinado estudo. Então, os participantes são escolhidos por terem uma ou mais características específicas. Por exemplo, se a gente quer fazer um estudo sobre o uso de carros elétricos por pessoas de uma renda superior a determinada quantidade de salários mínimos. Não vamos estudar toda a população de determinado país que vai ser estudado isso. Apenas as pessoas daquele grupo que tem essa renda acima de determinadas quantidades de salários mínimos. E a abordagem por cotas é um método de amostragem não probabilístico, os quais pesquisadores podem formar uma amostra de indivíduos que representam a população e são escolhidos de acordo com suas características ou qualidades. Nesse caso, os indivíduos que representam a amostra, eles são escolhidos de forma a tentar causar variabilidade, que eles sejam diferentes entre si e que isso gere uma grande variabilidade na população para que ela torne-se, na amostra, desculpe, para que ela torne-se representativa da população ou mais próximo possível. Com os dados em mãos, nos resta organizá-los, descrevê-los e apresentá-los. Isto é, estatística descritiva. Estatística descritiva é basicamente a organização desses dados, a descrição deles e a apresentação deles. Enfim, estatística descritiva
é o assunto da nossa próxima aula. Espero você!